E aí, fiel. Hoje vamos embarcar numa jornada épica para contar a história completa do Sport Clube Corinthians Paulista. Uma história de luta, de glória, de suor e, acima de tudo, de uma paixão que move milhões. Então, se acomode aí e vamos voltar no tempo. Tudo começou no dia 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. 5 operários, inspirados pela turnê de um time inglês chamado Corinthians Casuals, tiveram um sonho ousado: criar um time do povo, para o povo. Joaquim Ambrósio, Carlos Silva, Rafael Perrone, Antônio Pereira e Anselmo Correia, sob a luz de um lampião, fundaram o Corinthians. O primeiro presidente, o alfaiate Miguel Battaglia, já decretou: o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. Mal sabiam eles que estavam dando vida a um gigante. Os primeiros anos foram de muita luta, jogando em campos de várzea, mas o talento era inegável. Já em 1914, o Corinthians conquistou seu primeiro título, o Campeonato Paulista, e de forma invicta. Era o começo de uma trajetória vitoriosa. A década de 20 consolidou o Timão como uma grande força, conquistando vários títulos estaduais e se tornando o campeão dos campeões em 1930. Um título de relevância nacional na época. Nessa época surgiram os primeiros grandes ídolos. Neco foi o primeiro, um jogador raçudo que personificava o espírito corintiano. Ele jogou no clube por 17 anos e era a cara daquele time pioneiro. Depois dele, vieram outros craques, como Teleco, o artilheiro, implacável, e Luizinho, o pequeno polegar, que encantava a todos com seus dribles. A torcida, a fiel, sempre foi o maior patrimônio do clube. Desde o início, era uma torcida apaixonada, barulhenta e, como o nome diz, fiel. Foi na década de 40 que o jornalista Tomás Mazzoni batizou a torcida de fiel, e o apelido pegou para sempre. O Corinthians e sua torcida se tornaram uma coisa só, uma identidade. Os anos 50 trouxeram mais glórias, com a conquista do histórico título do 4º centenário da cidade de São Paulo em 1954. Comandados por craques como Cláudio, o maior artilheiro da história do clube, Baltazar, o cabecinha de ouro, e o já mencionado Luizinho, aquele time era uma máquina. Mas aí veio um período difícil, um longo jejum de quase 23 anos sem títulos importantes. Foi um tempo de provação, onde a Fiel mostrou sua verdadeira força. A torcida não abandonou o time, pelo contrário, ela cresceu. A cada jogo, o estádio lotava. A Fiel cantava, apoiava e sofria junto. Um dos momentos mais marcantes desse período foi a invasão corintiana ao Maracanã. Em 1976, na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, mais de 70 mil corintianos viajaram para o Rio de Janeiro, dividindo o estádio com a torcida local. Foi a maior demonstração de amor de uma torcida que o futebol já viu. O Corinthians venceu nos pênaltis e mostrou ao Brasil a força da sua gente. E então, o fim do jejum. Noite de 13 de outubro de 1977. Morumbi, lotado. Final do Paulistão contra a Ponte Preta. Jogo tenso, difícil. E aos 36 do segundo tempo, depois de um bate-rebate na área, a bola sobra para ele. Basílio, o pé de anjo. Ele chuta e gol. O gol que libertou um grito preso na garganta de milhões de torcedores por 22 anos, 8 meses e 7 dias. Foi uma explosão de alegria que parou São Paulo. O Corinthians era campeão de novo! Os anos 80 trouxeram um movimento único na história do futebol. A democracia
corintiana, liderada por jogadores como Sócrates, Casagrande, Wiladamir e Zinan. O time decidiu que todas as decisões, desde contratações até o local de concentração, seriam votadas por todos, jogadores, comissão técnica e funcionários. Era um time que jogava um futebol lindo e que também lutava por liberdade e democracia fora de campo, em plena ditadura militar. Com esse espírito, conquistaram o bicampeonato paulista de 82 e 83. A década de 90 foi de ouro. O Corinthians finalmente conquistou o seu primeiro campeonato brasileiro em 1990. Um time de operários raçudo, com um craque decisivo, Neto, o xodó da Fiel. Com suas cobranças de falta perfeitas, ele comandou o time rumo ao título inédito. Numa final emocionante contra o rival São Paulo, depois vieram mais brasileiros, em 98 e 99, com um esquadrão que tinha Gamarra, Rincon, Ricardinho, Edilson Capetinha e Marcelinho Carioca, o Marcelinho. O pé de anjo da Fiel, um dos maiores ídolos da história, mestre nas bolas paradas e colecionador de títulos. O novo milênio começou com uma conquista gigantesca. Em 2000, o Corinthians venceu o primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA, jogando em casa. No Brasil, o Timão superou gigantes como o Real Madrid e, na final, venceu o Vasco nos pênaltis, no Maracanã, para se sagrar o primeiro campeão do mundo da FIFA. Claro que a história do Corinthians também tem seus momentos de baixa. O rebaixamento para a Série B, em 2007, foi um golpe duro, mas, mais uma vez, a Fiel mostrou por que é diferente. No ano seguinte, na segunda divisão, a torcida lotou todos os jogos, bateu recordes de público e carregou o time de volta para a elite. O Corinthians voltou mais forte e provou isso com o título da Copa do Brasil de 2009, com Ronaldo, fenômeno, brilhando com a camisa alvinegra. E chegamos à década de 2010. O técnico Tite chegou e construiu uma das equipes mais vitoriosas da história do clube. Em 2011, veio o pentacampeonato brasileiro. E em 2012, o ano mágico, a conquista mais sonhada, a Copa Libertadores da América, de forma invicta. A campanha foi emocionante, com um gol de Paulinho contra o Vasco, a defesa de Cássio contra o Diego Souza e a final perfeita contra o Boca Juniors, com 2 gols de Emerson Sheik no Pacaembu. A América era nossa, mas faltava o mundo. Em dezembro de 2012, em Yokohama, no Japão, o Corinthians enfrentou o Chelsea, campeão europeu. Mais uma vez, a Fiel invadiu. Mais de 30 mil corintianos transformaram o Japão em um pedaço do Pacaembu. Em campo, um jogo tenso, com uma atuação monstruosa do goleiro Cássio. E então, o gol. A bola sobrou para Paolo Guerreiro, o predestinado. De cabeça, ele mandou para o fundo da rede. Corinthians, bicampeão do mundo. De lá para cá, o Corinthians continuou sua trajetória de títulos, conquistando mais 2 Brasileirões, em 2015 e 2017, e um tricampeonato paulista. E, claro, inaugurou a sua casa, a Neoquímica Arena, palco de Copa do Mundo e de tantas batalhas do Timão. A história do Corinthians é assim, feita de operários, de ídolos, de títulos improváveis e de uma torcida que nunca abandona. É uma história que nos ensina sobre resiliência, paixão e identidade. Ser corintiano não é só torcer para um time, é fazer parte de uma nação de mais de 30 milhões de loucos. E essa história, fiel, continua sendo escrita a cada jogo, a cada grito, a cada bandeira tremulando. Essa é a história do Esporte Clube Corinthians Paulista, o time do povo, o campeão dos campeões, o eterno time da Fiel. Obrigado por assistir até aqui. Se você é corintiano ou admira essa história, deixe seu like,
se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vai, Corinthians!